Já sentiu a terra tremer debaixo dos seus pés? Não por causa de um terremoto, mas pelos tremores incessantes da própria vida. Ligamos as nossas televisões e o que vemos? Somos bombardeados por uma enxurrada de notícias alarmantes, um fluxo constante de informações que falam de divisão, conflito e incerteza. O mundo parece girar cada vez mais rápido, apanhado num turbilhão de instabilidade política, crises econômicas e agitação social. É uma tempestade que não se manifesta apenas nos nossos ecrãs, mas bem no fundo dos nossos corações e mentes, deixando-nos à deriva num vasto e imprevisível oceano de mudanças. As promessas de progresso e estabilidade parecem muitas vezes ecos distantes de um tempo esquecido. Somos uma geração a viver numa era de constante fluxo. Os sistemas em que antes confiávamos parecem agora frágeis, a ceder sob a pressão de desafios imprevistos. Vemos nações a debaterem-se com lutas internas, economias à beira do abismo e comunidades fraturadas pela desconfiança. O ciclo diário de notícias alimenta-nos com uma dieta de medo e ansiedade, pintando um quadro de um mundo em turbulência. Este estado persistente de alarme pode ser avassalador, dificultando encontrar um porto seguro. É como se fôssemos passageiros num navio a navegar por uma tempestade implacável, com ondas gigantes de más notícias a embaterem em nós de todas as direções, ameaçando arrastá-las para o fundo. A incerteza não é apenas externa, ela infiltra-se nas nossas vidas pessoais, afetando as nossas famílias, as nossas carreiras e os nossos sonhos. Preocupamo-nos com o futuro, por nós e pelos nossos filhos. Estaremos seguros? Teremos o suficiente? Encontraremos paz? Estas são as perguntas que assombram os nossos momentos de silêncio. Os medos não ditos que nos tiram o sono. As bases que pensávamos seguras parecem subitamente areia movediça. Procuramos algo a que nos agarrar, um farol de luz na escuridão que avança, uma fonte de força que não nos falhe, quando tudo o resto parece desmoronar-se à nossa volta. Este sentido global de instabilidade cria uma profunda luta pessoal. Desafia o nosso sentido de segurança e força-nos a confrontar as nossas próprias vulnerabilidades. Perante forças tão avassaladoras, é fácil sentirmos-nos pequenos e impotentes, acreditar que as nossas vidas individuais estão à mercê de eventos caóticos fora do nosso controlo. A barragem constante de negatividade pode erodir a nossa esperança e deixar-nos exaustos e desiludidos. Ansiamos por algo mais, algo real, algo que possa oferecer paz genuína e firmeza num mundo que parece ter esquecido o significado dessas palavras. Mas onde se poderá encontrar tal coisa? No meio do caos, existe uma força silenciosa. É uma âncora invisível que sustenta a humanidade. Uma crença num poder superior. A fé é um alicerce espiritual que permanece firme. É esperança na tempestade. Acalma a tempestade dentro de nós. Uma mão amorosa guia a nossa jornada. Um reservatório espiritual que nunca seca. Uma história de perseverança e paz interior. Uma oportunidade para a nossa confiança crescer. Encontrar propósito e significado dentro das tempestades. We're not talking about just any faith. We're talking about a specific, dynamic, powerful faith. It's the faith that conquers the world. Through this divine connection, we can rise above the world's systems, fears, and limitations. It's about interacting with the world from a position of supernatural strength. This faith is a shield against doubt, fear, and despair. It protects our hearts and minds, allowing us to maintain peace even when surrounded by negativity. We can choose to build our lives on the unshakable foundation of faith. This is the true faith that conquers the world. O que é esta verdadeira fé? Este alicerce que consegue aguentar qualquer tempestade. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. É substância, a própria matéria com que as nossas esperanças futuras são construídas.
É a escritura espiritual da nossa herança. Convida-nos a ver com os olhos do nosso coração. É a convicção de que a palavra de Deus é mais real do que as nossas circunstâncias. Pensemos nos grandes heróis da fé listados neste mesmo capítulo de Hebreus. Eram pessoas comuns que escolheram acreditar num Deus extraordinário. A sua fé era a substância que os sustentou durante longos anos de espera. É uma fé enraizada no caráter imutável e na palavra infalível de Deus. É sobre confiar no que Deus já alcançou e prometeu. É o alicerce firme sobre o qual uma vida vitoriosa é construída. Vamos olhar para a vida de Abraão, muitas vezes chamado o pai da fé. Deus chamou-o para deixar a sua casa e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Não havia mapa, nem roteiro detalhado. Foi-lhe pedido que desse um passo para o completo desconhecido. Mas a Bíblia chama-lhe fé. Abraão obedeceu e foi, mesmo não sabendo para onde ia. Depois, a Moisés, que foi chamado para liderar uma nação de escravos para fora da servidão. Ele esteve perante o governante mais poderoso da terra, Faraó, com nada mais do que um cajado na mão. Hebreus diz-nos: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou porque via aquele que é invisível. É a capacidade de ver para além da crise imediata e de fixar os nossos olhos no eterno e soberano Deus. Pensem no Noé, a viver num mundo corrompido, e Deus pede-lhe para construir uma arca para um dilúvio que ele nunca tinha visto. Apesar das troças e da falta de provas, o Noé obedeceu e construiu durante décadas. A fé dele não era passiva, era ação. A martelar todos os dias, a confiar na palavra de Deus em vez da dúvida do mundo. Hebreus 11:7 diz: pela fé Noé construiu uma arca para salvar a sua família. A verdadeira fé age, mesmo quando parece ilógica ou atrai a troça. Os heróis da fé, Noé, Abraão, Moisés, não eram perfeitos, mas persistiram na confiança. A fé deles foi uma caminhada para a vida toda, não um momento isolado. A verdadeira fé não é a ausência de medo, mas confiar em Deus apesar dele. Esta é a fé que constrói arcas em desertos e se mantém firme perante as tempestades. É o alicerce para uma vida que honra a Deus e supera o mundo. A fé não é garantia de uma vida sem problemas. Pelo contrário, é refinada nas provações, como o ouro no fogo, purificada e fortalecida. A adversidade expõe as nossas fraquezas e a confiança mal depositada. Mas agarrarmos-nos a Deus no meio do fogo forja uma fé genuína. Ninguém aprecia a fornalha, mas é lá que a fé se torna inabalável. Uma fé não testada não é fiável. As tempestades revelam os nossos verdadeiros alicerces. As provações não são castigos, são oportunidades de crescimento. Cada desafio enfrentado com fé constrói resiliência espiritual. A fé que emerge do teste é forte, real e um testemunho do poder sustentador de Deus. No fogo, a fé não é destruída, é tornada indestrutível. A parábola de Jesus sobre os dois construtores, um na rocha, outro na areia, mostra a importância da fundação. Ambas as casas pareciam iguais até a chegada da tempestade. A tempestade é inevitável para todos. Ela expõe o que está por baixo. A casa na areia desabou, mas a que estava na rocha permaneceu firme. A fé não impede as tempestades, mas permite-nos resistir a elas. O construtor sábio ouve as palavras de Jesus e age de acordo com elas. A verdadeira fé é obediência, não apenas ouvir. Edificar na palavra de Deus significa que as nossas vidas suportam as tempestades mais ferozes da vida. Os insensatos constroem em areias movediças, opinião pública, emoções ou orgulho. Apenas aqueles que estão ancorados em Cristo permanecem de pé quando a tempestade passa. Jesus avisou os seus seguidores sobre a perseguição. Faz parte de ser um verdadeiro discípulo. Viver com fé muitas vezes choca com o mundo, levando à troça ou algo pior. A perseguição pode ser subtil ou severa, mas não é um sinal de derrota.
Jesus disse: Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem por minha causa. Sofrer pela fé aproxima-nos de Cristo e revela a sua força. Paulo via as suas dificuldades como algo que produzia glória eterna. A nossa firmeza na perseguição testemunha a esperança inabalável que temos em Cristo. Suportar por ele aponta outros para o seu valor supremo. Por vezes, a prova mais difícil da fé é o silêncio de Deus. Em tempos de espera, as orações parecem sem resposta e Deus parece distante. É aqui que a fé se deve ancorar no caráter de Deus e não nos sentimentos. A espera amadurece-nos, ensinando-nos a confiar para além dos picos espirituais. Abraão e José esperaram anos pelas promessas de Deus, uma preparação para um propósito maior. O silêncio não é ausência. Deus muitas vezes opera mais profundamente nestes períodos. Agarrem-se às suas promessas, recordando a sua fidelidade passada. A alvorada chegará, e a fé testada no silêncio emerge mais forte. Não desesperem na espera. Deus está a construir resistência dentro de vós. A fé forjada no silêncio é resiliente, madura e inabalável. Se a fé é o alicerce das nossas vidas espirituais, como a fortalecemos? A Bíblia dá-nos uma resposta clara. Assim, a fé vem por se ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Este é o ponto de partida. A fé é uma resposta direta a ouvir o que Deus disse. A palavra de Deus é a semente viva. Devemos tornar a leitura e o estudo das Escrituras uma prioridade. Não basta ter uma Bíblia a apanhar pó. Devemos abri-la e interagir com ela. Estão a alimentar o vosso espírito diariamente? Uma fé fraca é muitas vezes o resultado de um espírito faminto. Banqueteiem-se com a palavra. A fé vem por se ouvir. Uma vez que a semente da fé é plantada, ao ouvirmos a palavra, ela tem de ser regada. Se a palavra é Deus a falar conosco, a oração somos nós a falar com Ele. A fé não pode crescer no vazio. Ela prospera na atmosfera de comunicação com o Pai. Precisamos de um poder maior do que nós próprios. Na oração, mudamos o nosso foco do tamanho dos nossos problemas para a grandeza do nosso Deus. A oração consistente constrói uma história de fidelidade entre nós e Deus. Uma vida de oração forte leva a uma fé forte. Se querem uma fé que possa mover montanhas, primeiro devem ser pessoas que falam regularmente com o Deus que as criou. Ouvir a palavra planta a semente da fé, e a oração rega-a. Mas é a prática da obediência que a faz dar fruto. A fé verdadeira age. Uma fé que não se traduz em ação não é fé de todo. É meramente um acordo mental. Sempre que escolhemos agir de acordo com o que Deus disse, mesmo quando é difícil, estamos a exercitar o nosso músculo da fé. E tal como qualquer músculo, quanto mais o exercitamos, mais forte se torna. A ação é a evidência e o motor de uma fé viva. Portanto, procure oportunidades todos os dias para pôr a sua fé em prática. Comece com as pequenas coisas. Cada escolha de obedecer é uma declaração de que confia mais no caminho de Deus do que no seu próprio. Ninguém foi feito para viver a fé isoladamente. Deus fez-nos para sermos parte de uma comunidade, uma família espiritual chamada Igreja. Esta comunhão de crentes é uma das principais provisões de Deus para fortalecer a nossa fé individual. Quando estamos ligados a outros crentes, deixamos de ser uma brasa solitária e vulnerável, para sermos parte de um lume ardente. O autor de Hebreus exorta-nos a não deixarmos de nos reunir, como é costume de alguns, mas a encorajarmos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Este encorajamento é um nutriente vital para uma fé saudável e resiliente. Numa comunidade de fé, encontramos força no coletivo. Quando a sua própria fé vacila, pode apoiar-se na fé dos seus irmãos e irmãs. Quando está a passar por uma provação, as orações deles podem sustentá-lo. Quando está desanimado,
As suas palavras de esperança podem levantar o seu espírito. Podemos ouvir testemunhos da fidelidade de Deus na vida de outros, o que constrói a nossa própria expectativa e confiança. Vemos a fé vivida de forma prática, providenciando-nos modelos e inspiração para a nossa própria jornada. Lembramo-nos de que não estamos sozinhos nas nossas lutas e que fazemos parte de algo muito maior do que nós próprios. A comunhão também proporciona responsabilização. É fácil desviarmos-nos ou ficarmos complacentes quando estamos sozinhos. Mas quando estamos numa comunidade próxima, temos pessoas que nos podem desafiar com amor, fazer as perguntas difíceis e ajudar-nos a manter o rumo. Podem ajudar-nos a ver os nossos pontos cegos e encorajar-nos a continuar a crescer na nossa obediência a Deus. A Bíblia diz: como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa afia a outra. Este processo de afiar nem sempre é confortável, mas é essencial para nos moldar nas pessoas que Deus quer que sejamos e para forjar uma fé forte e pura. Não subestime o poder do culto coletivo e da comunhão. Quando nos reunimos para cantar louvores a Deus, para ouvir a palavra pregada e para orar juntos, algo poderoso acontece. Uma fé coletiva que é maior do que a soma das suas partes eleva-se. Cria uma atmosfera onde milagres podem acontecer e onde almas cansadas são refrescadas. Se quer fortalecer a sua fé, não tente fazê-lo sozinho. Conecte-se intencionalmente com um corpo de crentes. Invista nessas relações. Seja uma fonte de encorajamento para os outros e seja humilde o suficiente para o receber você mesmo. Uma fé partilhada é uma fé fortalecida. No fundo, o fortalecimento da nossa fé não é algo que consigamos alcançar pelas nossas próprias forças. Embora tenhamos a responsabilidade de ouvir a palavra, de orar, de obedecer e de conviver em comunidade, temos de reconhecer que o crescimento em si é obra do Espírito Santo. Jesus é descrito nas Escrituras como o autor e aperfeiçoador da nossa fé. É Ele quem a inicia, e é Ele quem a leva à sua plenitude. O nosso papel é cooperar com Ele, ceder a sua obra nos nossos corações. A verdadeira força espiritual não vem do esforço próprio, mas da rendição e de uma dependência absoluta do Espírito de Deus. O Espírito Santo é o nosso ajudador divino, o nosso consolador e o nosso guia. É Ele quem ilumina a palavra de Deus, tornando-a viva nos nossos corações. É Ele quem nos ajuda a orar quando não sabemos o que dizer. É Ele quem nos capacita a obedecer aos mandamentos de Deus, dando-nos a força para fazer o que nunca conseguiríamos sozinhos. Uma fé que depende da força de vontade humana acabará por falhar sob pressão. Mas uma fé que é continuamente sustentada e capacitada pelo Espírito Santo tem uma fonte inesgotável de energia divina. É uma fé sobrenatural para uma vida sobrenatural. Como cultivamos esta dependência do Espírito? Começa com um reconhecimento consciente da nossa necessidade dele. Devemos começar cada dia convidando-o a liderar-nos, guiar-nos e capacitar-nos. Envolve aprender a ser sensível aos seus estímulos e a ser rápido a obedecer à sua voz. Significa que, quando enfrentamos um desafio, a nossa primeira resposta não é entrar em pânico ou fazer esquemas, mas voltar-nos para Ele e pedir a sua sabedoria e força. É uma dependência contínua, momento a momento, da sua presença em nós. É aprender a andar no Espírito e não na carne. Esta dependência é o segredo para uma fé que não apenas sobrevive, mas prospera. Tira-nos a pressão de sermos perfeitos e coloca a responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual naquele que é infinitamente capaz. A nossa parte é permanecer ligados à videira, como Jesus ensinou. Ao permanecermos nele, a sua vida, através do Espírito Santo flui para nós, produzindo o fruto da fé, da esperança e do amor. Portanto, que a sua estratégia final e mais importante para fortalecer a sua fé seja esta: apoie-se completamente no Espírito Santo. Confie no seu poder, renda-se à sua orientação
e permita que Ele aperfeiçoe a boa obra que Ele começou em si. Percorremos juntos esta jornada. Agora, chegamos ao teste derradeiro, o desafio final que cada crente terá de enfrentar. É o momento em que o mundo à nossa volta parece estar a desmoronar-se completamente, quando todos os apoios humanos falham, e quando a escuridão parece absoluta. Este é o momento para o confronto final. A única coisa que perdurará é uma fé profundamente enraizada no caráter inabalável de Deus. Este é o seu momento para ser um guerreiro espiritual, permanecendo firme com os olhos fixos no céu. Quando tudo à sua volta gritar fracasso, deve escolher sussurrar fé. Deve apegar-se àquele que prometeu nunca o deixar nem o desamparar. Por isso, exorto-o: não se deixe abalar pelos tremores deste mundo. A sua firmeza na hora final é um farol de esperança na noite mais profunda. O apelo para se manter firme não é um apelo a uma resistência sombria e sem alegria. É um apelo cheio de esperança gloriosa e da promessa de vitória final. O derradeiro chamamento não é de desespero, mas de expectativa triunfante. Pois aquele que crê até ao fim, aquele cuja fé não vacila na prova final, é prometido algo de valor infinito, a salvação e a coroa do vencedor. O próprio Jesus declara: aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo. Este é o prêmio máximo, o culminar de toda a nossa jornada de fé. É a certeza de uma herança eterna num reino que não pode ser abalado, uma vida para sempre na presença do nosso amoroso Deus. Esta é a razão pela qual lutamos, a razão pela qual perseveramos. Não estamos a lutar por uma vitória temporária na terra. Estamos a lutar por uma recompensa eterna no céu. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, podia dizer com confiança: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça. Esta coroa não está reservada para superestrelas espirituais, mas para cada crente que corre fielmente a sua corrida e mantém a sua confiança em Cristo até ao fim. As lutas desta vida parecerão insignificantes quando comparadas com a glória que será revelada em nós. Então, qual é a palavra final? É esta: acredita. Quando tudo o mais te falhar, acredita. Quando a tua própria força se esgotar, acredita. Quando o teu coração estiver a partir, acredita. Que a tua fé seja a última coisa a permanecer de pé. Que seja a âncora que segura quando o navio se está a desintegrar. Esta fé é a tua ligação ao vencedor supremo, Jesus Cristo, que já venceu o mundo. Ao depositares a tua confiança nele, partilhas da sua vitória. O resultado da batalha já foi decidido. O teu papel é permanecer leal ao lado vencedor até que a trombeta final soe. Não deixes que o teu coração se perturbe. Levanta a cabeça, pois a tua redenção está próxima. Escolhe a fé hoje. Escolhe edificar sobre a rocha. Escolhe permanecer firme. E sabe que o teu trabalho, a tua luta e a tua crença inabalável não são em vão. Uma grande recompensa te espera. O Rei está a chegar, e ele vem para aqueles que o esperaram ansiosamente, para aqueles cuja fé suportou o fogo e saiu como ouro puro. Aquele que crê até ao fim não será apenas salvo, será celebrado, honrado e acolhido numa eternidade de alegria.